Eu recebo muitos pacientes de colegas que já estão cientes, claro, né? Eu recebo muito paciente do pessoal da ortopedia, porque eles sabem do benefício que tem um paciente que está com obesidade, ele perder o peso antes de repente, fazer um procedimento ortopédico ou melhorar uma doença ortopédica. Recebemos, sim, pacientes de cardiologista, de endocrinologista, mas a grande maioria o paciente vem sozinho. É aquele paciente que já está frustrado, de que já tentou de tudo durante uma vida inteira e que falou, bom, essa é a hora de fazer a cirurgia bariátrica. Não é o ideal, porque atualmente a gente não quer operar os pacientes que pegam a cirurgia como o último recurso da linha. Por quê? Muitas vezes esses pacientes já estão com uma superobesidade, com um índice de massa corpórea, IMC, muito elevado, já estão muito doentes. E ficam adiando durante anos a cirurgia, sendo que ele poderia ter operado antes e o resultado dele ser melhor em relação ao controle dessas doenças. Então, a gente tenta fazer essa medida educativa mesmo, de explicar para o paciente, bom, você tem uma doença crônica. O que é doença crônica? É igual pressão alta, diabetes. É uma doença que ela tem que ser tratada para o resto da vida. É uma doença que ela é recidivante. O que é isso? Ela pode voltar, né? Ela é incurável. Ela não tem cura, ela tem controle. E ela é progressiva. A tendência é aumentar. Então, você adiar procurar um tratamento correto é você deixar para procurar quando a doença já está num estágio avançado. Então, por exemplo, na minha consulta com o paciente que me procura, a primeira consulta eu procuro sempre falar só da doença para ele. Eu não entro em mérito de técnica, eu não explico nada disso. Eu falo de obesidade. Porque, antes de tudo, o paciente tem que entender a doença que ele tem. Porque se ele não entender e não se comprometer a tratar, a gente tem que dividir essa responsabilidade. Porque eu preciso do comprometimento dele. Porque senão não adianta. É a mesma coisa um paciente hipertenso, que tem a pressão alta, e você fala, olha, para controlar a sua pressão, você tem que tomar o remédio todo dia. Se o paciente não tomar e não entender qual é a gravidade da hipertensão, que vai levá-lo a ter um infarto, esse tipo de coisa, um AVC, ele não vai tomar o remédio todo dia. É a mesma coisa o paciente com obesidade. Se ele não entender a gravidade da doença que ele tem, não quiser operar e tratar, não adianta você operar esse paciente, né? Ele tem que entender que a cirurgia, ela é um recurso para ajudá-lo a mudar um estilo de vida e tratar a doença que ele tem. Seja esse tratamento, né, cirúrgico ou não. Mesmo que seja um tratamento, por exemplo, medicamentoso, para quem não tem indicação cirúrgica, ele tem que ser mantido. Não adianta o paciente achar que vai tomar um remédio e vai parar de tomar o remédio e não vai engordar de novo. É a mesma coisa do hipertenso, que para de tomar o remédio, a pressão volta a aumentar. A obesidade é a mesma coisa. Tem que ter esse entendimento de tratamento de doença crônica. Doença crônica, ela é tratada para sempre. Então, o paciente tem que entender que ele precisa voltar nos médicos dele para sempre. Não vai ter alta. Ele não está curado. Ele não está liberado porque ele perdeu o peso depois da cirurgia. Ele tem que continuar controlando isso ao longo da vida. E se ele não mudar a vida dele, a doença vai voltar. Tem muita gente que fala, o fulano operou, engordou tudo de novo. Engorda mesmo. A doença, ela está instalada ali. A cirurgia, ela vem para ajudá-lo a sair de um estágio muito avançado e que tem muitas doenças associadas, a ele melhorar um pouco, para ele depois continuar mantendo um outro estilo de vida. Não adianta você querer operar, uma frase que eu sempre falo para os pacientes, velhos hábitos não trazem novos resultados. Não adianta você operar, continuar não fazendo exercício físico, continuar com uma alimentação desregrada, e você vai voltar a engordar. Então, isso você consegue identificar numa primeira consulta, aquele paciente que está engajado. Porque se ele não tiver, não vale a pena você operar. Ou se o paciente não quiser. Existem pacientes também que vêm numa consulta obrigado. Seja pelo marido, pela mulher, pela mãe. E o paciente não quer operar. Se ele não quiser, ele não vai ter a força de vontade de continuar o tratamento. Isso é muito importante, porque aí trazem maus resultados. É ruim para ele que se submeteu a um procedimento cirúrgico, né? Aí ele opera
e não faz o tratamento adequado depois, aí desencadeia uma anemia, uma deficiência de vitamina, coisas que são totalmente controladas com um bom acompanhamento médico, mas se ele não fizer, ele vai não estar cuidando da saúde, teoricamente dito. Então, assim, antes de tudo, a gente tem que entender a doença que a gente está lidando, né? Não é uma doença, por exemplo, como uma pedra na vesícula, que você opera, se recuperou do procedimento cirúrgico e acabou. Tendo alta, você não precisa mais voltar no cirurgião. A obesidade não, a cirurgia bariátrica não. Você vai casar com o seu cirurgião, com o seu endócrino, com o seu nutricionista. É um comprometimento para a vida toda.